Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje à tarde a gente vai trazer atualizações, sobre o mercado de transferências do Fluminense. Parece mesmo que o John Arias vai deixar o Fluminense, também tem informações do Kevin Serno, também retorno de John Kennedy. A gente vai falar tudo ao longo dos próximos minutos, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, sua inscrição aqui é super importante. Deixa seu like nesse vídeo também, a gente está tentando chegar aos 13 mil inscritos e quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, então dá essa moral pra gente aí também. E também, se você puder, hypar o vídeo ao lado do comentário, só você puxar pro lado, vai ter a opção hypar o vídeo. E também, se você puder, se tornar membro do Falando de Flu. A partir de R$ 2,99 você se torna membro do Falando de Flu e vai nos ajudar muito a melhorar nossas qualidades de transmissão, de vídeo e tudo mais, né? Eu estou gravando o vídeo aqui do carro porque tem que atualizar vocês e não deu tempo de chegar em casa ainda no cenário habitual. Então, vamos embora para as informações. Vamos começar falando sobre John Arias, que eu acho que é a maior preocupação de todo torcedor tricolor hoje em dia. John Arias vai ficar ou não no Fluminense. E cada vez mais que a gente vai apurando as notícias, a gente vai vendo realmente que vai ser muito difícil o John Arias ficar no Fluminense. Hoje surgiu notícias que ele, inclusive, já está negociando salários com o Wolverhampton na Inglaterra e que a tendência é que nos próximos dias chegue realmente a proposta. A questão do valor das propostas é que está tendo muita discordância ainda, está tendo muita divergência de uma fonte para outra. Porque uma das fontes que eu vi traz informações que o John Arias vai receber o Fluminense pode receber pelo John Arias cerca de R$ 140 mil, aproximadamente ali 25 milhões de euros, né? Só que, lembrando, o John Arias não é 100% do Fluminense, o John Arias é 50% do Fluminense e 50% do Patriotas da Colômbia. Então, quando o Fluminense efetivar a venda do John Arias, vai ficar apenas com 50% do valor. Então, eu vi já fontes que falam na casa de R$ 140 milhões e também já vi fontes falando que o John Arias vai ser vendido por menos de R$ 100 milhões. Uma coisa é certa, o maior valor que o Fluminense recebeu de proposta até hoje pelo John Arias foi 12 milhões de euros. Mas eu acho pouco provável o Fluminense vender o John Arias por esse valor. Por quê? Ele está muito valorizado nesse momento, tá? Então o Fluminense pode fazer um dinheirinho a mais com ele. Tem informações que o jogador tem interesse de ir, isso é óbvio também, né? Pra mim não é sobrar dúvidas nenhuma que o jogador ia querer ir, por quê? O sonho dele é jogar na Europa, ainda mais jogar na Premier League, que é tipo assim, onde estão os melhores jogadores, né? Vai voltar a jogar com o André e tudo mais, realmente caso essa proposta chegue. A minha única preocupação que eu tenho é se o Mário não tem um acordo de cavalheiros com o John Arias para em caso de proposta de determinado valor aceitar. Só que quando a gente vê algumas matérias falando que o Fluminense não tem interesse em negociar o John Arias, a princípio me deixa um pouco mais tranquilo com o pensamento que, de fato, o Fluminense o Mário não deve ter esse acordo de cavalheiros com o John Arias, aonde ele vai realmente negociar ele dependendo do valor, mas tomara que o Fluminense consiga fazer uma boa venda, mas a princípio eu vejo que o cenário é muito difícil com a permanência do John Arias. Eu acho que hoje está mais pro John Arias sair do que pro John Arias ficar. Inclusive, uma das reportagens que eu li fala que o Fluminense está até no mercado buscando um substituto pro John Arias, coisa que é quase impossível, né? A gente sabe o que o John Arias joga de bola, o que o John Arias é decisivo para esse time do Fluminense, é quase impossível achar um jogador que chegue perto do futebol apresentado nos últimos dias, nos últimos anos pelo nosso colombiano, nosso Pelé colombiano. Então, vamos continuar de olho aí, né? Toda atualização que tiver, a gente vai voltar aqui e vai te deixar bem informado. Também vamos falar mais um pouquinho, né, de outro colombiano, dessa vez Kevin Serna. Segundo algumas informações, o Fluminense vê com bons olhos o empréstimo do Kevin Serna para o Atlético Nacional da Colômbia, desde que o time colombiano pague 100% dos valores, né, do salário do Kevin Serna e talvez esteja fixado uma multa de compra obrigatória no final do empréstimo do jogador. E também parece que o jogador tem interesse em voltar a jogar no futebol colombiano, pelo menos essas são as informações, né? Tem até muita polêmica sobre o empresário dele, falando que o Kevin Serra deveria voltar para a Colômbia. A gente sabe que ele ficou um pouco insatisfeito por ter jogado poucos minutos nesse Super Mundial. Então a gente vai vendo todas essas polêmicas aí envolvidas aí para ver se o Kevin Serna vai ficar ou não no Fluminense. Qual que é o meu parecer sobre o assunto Kevin Serna, tá? Eu não acho que seria interessante para a carreira do jogador retornar para a Colômbia, porque no Fluminense ele tem uma visibilidade maior do que jogando futebol colombiano. Por outro lado também, eu não acho interessante para o Fluminense se desfazer do jogador. Por quê? Se a gente parar para ver, embora a gente tenha muitos jogadores que joguem pelo lado do campo, eu não acho que o Fluminense deveria se desfazer dele. Porque hoje, embora a gente tenha o Soteldo, tenha o Keno, Riquelme Felipe, mas há uma tendência de perder o Arias, que é um cara que joga pelo lado do campo. E o Kevin Serna, todas as vezes que ele entrou bem. Eu acho, por exemplo, que o Kevin Serna na fase ofensiva é melhor que o Canóbio. Então o Fluminense vai emprestar um jogador desse, que talvez tenha minutagens, que muito provavelmente vai ser importante, que hora e meia pode jogar até de centroavante, fazendo um falso 9. Então eu não acho muito interessante, nem inteligente da parte do Fluminense acabar negociando o Kevin Serna. Mas eu também não acharia impossível. Pode ter alguns fatores, como por exemplo, o Renato Gaúcho não quer o jogador no elenco,
elenco e tal, mas eu acho que seria precipitado o Fluminense realmente fechar essa negociação e deixar o Kevin César ainda mais por empréstimo. Se fosse uma proposta talvez para jogar em outro time, por um valor maior que o Fluminense comprou o jogador, eu até entenderia, mas por empréstimo eu não acho que faz sentido essa negociação se desenrolar. Mas também, como a gente falou, a gente está monitorando todas as situações desse mercado de transferência, janela que inclusive abriu hoje, né? Dia 10 de julho, fecha dia 2 de setembro, então a gente vai continuar monitorando tudo aí, vai trazer todas as informações para vocês. Mas quando começa a ter um burburinho muito forte, onde mais de uma fonte começa a dar notícia, já começa para mim me levantar uma certa suspeita se esse negócio talvez já não esteja caminhando, né? E também parece muito claro que o empresário do Kevin César quer tirar ele do Fluminense. Mas, igual eu falei, atualizações sobre o caso, a gente vai voltar aqui, vai gravar um vídeo, vai te deixar bem informado. E para estar fechando esse vídeo, vamos falar dele. O Urso, John Kennedy, pode sim estar de volta ao Fluminense. Segundo algumas informações, acho que o GE também postou isso hoje, falou que o Fluminense tem interesse em repatriar o John Kennedy. John Kennedy, que está no Pachuca do México, demonstrou interesse em voltar para o Fluminense. Fluminense que vive esse problema de centroavante, tem o Germancano, tem o Everaldo, mas o Germancano às vezes não consegue agregar tanto pela questão física, né? A idade vai chegando, e o Everaldo não passa tanta confiança para a torcida. O John Kennedy pode ter uma boa vontade no primeiro momento da torcida tricolor, né? Porque todo mundo tem uma admiração por ele, ele meteu o gol do título da Copa Libertadores e tudo mais, só que tem os fatores extracampos aí que pode pesar, né? Muita gente fala, o Renato vai conseguir dar jeito no John Kennedy e tudo mais. Eu vou ser sincero, eu não sei até que ponto, né, seria uma boa retorno do John Kennedy. Eu acho que se ele voltar com a cabeça no lugar, pô, tem tudo para dar certo, que o moleque joga muita bola. Mas eu não sei, eu não consigo ter uma percepção que ele vai voltar assim, quero voltar aqui para jogar muita bola, pegar a camisa 9 de volta, ser titular desse time. Eu não vejo isso nele, né? Eu acho que ele quer voltar, mas eu não teria, né, talvez a mesma. Eu não teria talvez essa questão, né, dessa visão dele que ele voltaria jogando muita bola, motivado. Eu não consigo ter essa percepção. Só que para o Fluminense também repatriar o John Kennedy, falando da parte, né, dos negócios ali, o que ficaria um pouco complicado? O Fluminense teria que entrar em acordo com o Pachuca. Por quê? No primeiro momento, o Pachuca demonstrou interesse em comprar o John Kennedy, né, efetuar a cláusula de compra lá pelo John Kennedy. Só que conforme foi passando o tempo, ele foi perdendo espaço lá. Então, hoje parece que não há interesse mais do Pachuca em comprar o jogador. Só que o jogador tem contrato até dezembro. E o Pachuca pagou pelo empréstimo do John Kennedy, né? Então, o Fluminense teria que entrar num acordo ali com o Pachuca, ou os empresários do jogador com o Pachuca, para conseguir a liberação dele. Eu acho pouco provável o Pachuca liberar o John Kennedy sem nenhuma compensação financeira. Porque, como eu falei, eles pagaram, sabe que o Fluminense tem dinheiro, então acho que se eles forem liberar o John Kennedy, eles vão querer alguma compensação financeira, então tá nessa daí, né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar do negócio. Vamos ver. Eu acho que o Fluminense tem que ir ao mercado, a gente sabe que o Fluminense é um mercado, né? Tem até algumas informações que o Fluminense vai buscar um centroavante, não um centroavante 9, aquele pivôzão, mas um que tenha talvez mais mobilidade, que consiga, né, agregar jogando em outras funções. Então talvez, não sei, né, se esse cara seria o John Kennedy, o Fluminense pode buscar um outro nome, mas de fato, né, o John Kennedy sempre vai ser uma incógnita. Ele vai vir, a gente não vai saber se ele vai jogar muita bola ou se ele vai ser mais problemático, só vai saber realmente quando ele voltar. Mas o que eu acho que é interessante aí, tem o interesse do Fluminense no retorno do jogador, tem a vontade do jogador de retornar, e talvez o Pachuca possa querer se desfazendo do jogador. Então talvez pode juntar esses três aí e dar negócio pro John Kennedy voltar pro Fluminense. Então, pessoal, se você viu nosso vídeo da tarde, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu. Como eu já falei, o like é muito importante, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Você se inscrever aqui, você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos. Também, né, se você puder compartilhar esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, você vai ajudar o Falando de Flu a alcançar mais tricolores. E também as duas opções aqui, né, hypar o vídeo. Se você puder hypar o vídeo, você nos ajuda muito, né? Esse vídeo vai ter um alcance muito maior. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, a partir de R$ 2,99 você já se torna membro do Falando de Flu e vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe. E lembrando, esse mês, enquanto começa muito negócio de transferência, janela de transferência, a gente acaba, né, tendo que postar mais vídeos, né, de manhã e de tarde, para poder te deixar atualizado de tudo. Então, na moralzinha aí, ativa o sininho aí para assim que sair o vídeo do Falando de Flu, você poder acompanhar tanto os vídeos da manhã quanto os vídeos da noite aí, para você estar nos fortalecendo. Saudações tricolores e até a próxima.